canal Reba Escolar tem a honra de receber o professor Nestor Soares Públio, um grande professor da educação física brasileira, que vai falar-nos um pouquinho sobre sua experiência de vida, sobre sua experiência com a educação física e talvez convencer pessoas que vão ainda ingressar na educação física a fazerem desse um caminho de vida, um caminho de amorosidade e um caminho para convencer e oferecer aos seres humanos a oportunidade do movimento. Professor Públio, qual foi o começo da história de vida do professor Públio? Eu nasci em São José do Rio Preto, estudei no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, e quando eu estudava nesse instituto, tinha um professor espetacular chamado Francisco, que me motivou muito para a educação física e ainda acabou me colocando como guia naquelas demonstrações do 7 de setembro da Semana da Pátria, organizada pelo nosso saudoso professor Antônio Boaventura da Silva. Eu gostei tanto desse professor que um dia eu cheguei para ele e falei: professor, eu quero ser professor de educação física. E ele, como via que eu era um atleta, fazia muitas atividades, era muito bom na educação física, ele me falou: não, você tem jeito para isso, quem sabe você chega lá. E eu, com 18 anos, precisava fazer o serviço militar. Quando eu saí do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, depois de competir pelos Jogos Colegiais do Interior, Mocidade Paulista do DF, etc., eu queria ir para São Carlos, me preparei para ir para São Carlos para fazer o curso de Educação Física. Eu sou coronel por acidente, mas eu devia fazer o serviço militar com 18 anos, e quando eu cheguei, tomei contato com São Carlos, me falaram que a partir daquele ano estavam exigindo o clássico ou científico para fazer o curso de Educação Física. Então eu não podia fazer, porque eu tinha que fazer o tiro de guerra. E eu tinha um soldado que foi casado com uma prima minha, e ele me falou: olha, nego, meu apelido, né? Se você entrar na Polícia Militar, na escola de cadete, do jeito que você faz esporte, você vai fazer esporte a vida toda na Polícia Militar. Aí eu vim prestar exame na escola de cadete da polícia para ficar 2 anos, pegar minha carteira de 2ª categoria e fazer o curso de Educação Física em São Carlos. E quando eu entrei na polícia, escola de cadetes, consegui passar no curso de ingresso, porque minha base no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves foi muito boa. Eu consegui entrar na escola de cadete e todo ano tinha o baile do bicho, o baile do espadinho, o baile da espada, aquele monte de menina linda querendo pegar cadete. Eu ainda descobri que na Polícia Militar tinha a primeira escola de educação física do país, que a gente fazia um curso de 8 meses e que era equiparado aos cursos da Escola Civil. E me falaram ainda que sempre o primeiro colocado do curso ficava como instrutor na escola. E eu falei comigo: não vai dar outra, né? Então vou ficar por aqui mesmo. Quando terminei o curso na Escola de Oficiais, que fui declarado aspirante oficial, eu fui classificado no Regimento de Cavalaria, porque fui primeiro colocado em cavalaria, mas como comecei a gostar muito dos cavalos, resolvi sair, porque o que eu queria mesmo era fazer o curso de Educação Física. Fui para Rio Preto, comandei o destacamento de lá, recebi ordens do governador Jânio Quadros para ser delegado de polícia em Gastão Vidigal, e quando eu estava como delegado de polícia, vim prestar concurso para o curso de Educação Física na Escola de Educação Física da PM em 1958. E em 59 comecei o curso e terminei em primeiro lugar. Aí voltei para Araraquara, e de Araraquara eu recebi ordem para me apresentar na escola para ser instrutor de ginástica geral e de ginástica de aparelhos. Foi aí que realmente comecei com a minha educação física. Beleza. E quer dizer que o professor foi diretor da Escola de Educação Física da Polícia Militar? Conta um pouco como é que era a história desse diretor. Eu, quando fui para a escola em 59, fiz o curso, e em 60 fui classificado para ser instrutor, passei 15 anos praticamente como instrutor de ginástica geral, de ginástica de aparelho, dei aula de metodologia da educação física e natação, polo e remo também. E com a promoção a primeiro-tenente, eu acabei ficando na escola, promoção a capitão, eu pedi para ir para a Academia de Polícia Militar para trabalhar com os cadetes, por causa do curso que eu fiz da França, numa bolsa de estudo que eu ganhei do Adido Militar da França no Brasil. Eu queria aplicar na escola de cadete o esquema do Listelot, que ele apresentou aqui nos cursos internacionais de educação física que começaram
em 51, em Santos, promovido pela PEF e pelo DEF. Depois de passar na academia algum tempo, onde eu apliquei o esquema do Listelô, e eu gostaria de chamar a atenção sua aqui, é que nós tínhamos lá 11 pelotões de cadetes, cada pelotão com 30 alunos. E no esquema Listelô, você tem que dar educação física para aqueles garotos que não gostam da atividade física. E quando você fala quem quer jogar basquete, tem um monte de gente que quer. Basquete, futebol, voleibol, tem um monte de gente que quer, mas sempre tem aquele meia dúzia que não querem. E o Listelô falava, aquele meia dúzia que precisa da atividade física. Então, ele montava um esquema nas suas aulas, colocando um time dos melhores, um time dos médios e um time dos piores. Então, era uma homogeneidade de ruindade entre os piores. A turma dava mais trombada, perdia muita bola, mas era uma homogeneidade. E eu fiz isso na Academia de Polícia Militar com os pelotões das escolas de cadete lá. Os 10 melhores de basquete, de vôlei, de futebol de salão, de handebol, e os 10 médios e os 10 não piores, mas os menos ruins. E foi muito bom porque os menos ruins do basquete ganharam o torneio deles e os melhores do basquete foram desclassificados. Eu premiava 10, 6, 4, 3, 2, 1, e o time dos melhores do segundo ano preparatório não fez nenhum ponto e o time dos piores ganhou o campeonato. Aí ganharam a viagem para Santos, levei todo mundo de ônibus para lá e os piores falavam, vocês não são os bons, agora estão viajando aqui às nossas custas. Então foi um negócio interessante. Quando eu estava na academia de polícia, o Major Padilha, presidente do COB, me pediu para ser assistente militar do filho dele na Secretaria de Esporte e Turismo no governo Laudo Natel. Eu falei, Major, eu não gosto disso aí, porque ficar abrindo porta para prefeito e para deputado não é o meu negócio. Não, você precisa colaborar, porque meu filho quer um capitão que fale alguns idiomas, que seja esportista, então eu vou tentar. E fui para lá, fiquei lá 5 meses, mas não gostei muito da brincadeira e falei para o Pedrinho, Pedrinho, não dá, eu quero botar meu calção, quero tirar o couro dos meus alunos lá na Escola de Educação Física, me devolve lá para a escola. E ele me mandou de volta com bruto elogio, eu fui para a escola, assumi o subcomando, e em 75 eu fui promovido a major, e em 76 assumi o comando da Escola de Educação Física como comandante e diretor de ensino, e fiquei comandando a escola de 76 até 81. Inclusive o curso, que era de 8 meses, nós mudamos o currículo da escola, passando para 3 semestres de 6 meses, para cumprir a carga horária que o MEC exigia de todas as escolas civis do Brasil. E hoje até o CREF e o CONFEF reconhece que o nosso curso é um dos melhores que estão por aí, e a gente modificou aquele antigo regulamento 7, método francês, trazido pela missão francesa, para fazer as atualizações que nós conseguimos com os professores que vieram do mundo todo para cá, naqueles cursos internacionais de Santos, que era realizado no mês de julho, pela PEF e pelo DEF, ou ideia do professor Antônio Boaventura da Silva, depois que ele foi para Estocolmo em 48, ele voltou e disse para o Alcaide de Vals, que era o diretor do DEF, falou, olha, nossa educação física está muito atrasada, nós precisamos fazer alguma coisa. E o Alcaide falou, o que nós vamos fazer? Não, vamos fazer curso internacional, trazendo os melhores professores do mundo aí, de outros países, para desenvolver a nossa educação física. E foi assim que começou em 51 com o Kurt Johnson, que veio com a ginástica sueca balanceada, revolucionou tudo, e em 52, quando veio o Listelô com a desportiva generalizada, descambou a coisa. Aí o Brasil mudou barbaridade a sua educação física e a sua maneira de dar aula. Maravilha. A história viva, isso é muito importante para que a gente possa se aproximar de muitos dados históricos que fazem parte da nossa educação física. Conta um pouco, professor, como é que é essa história das demonstrações, qual foi a origem, né, das demonstrações, que o senhor também participou, como já colocou, quando garoto, fazia parte do comando do processo, né, do guia. Como é que isso chega da forma com que chegou, sendo até a abertura de campeonatos colegiais por anos e anos a fio? Não, eu, na Escola de Educação Física como tenente, assumi uma equipe de demonstrações que a gente tinha na escola. Faziam demonstrações que a missão francesa trouxe do boxe savate, jogo do bastão, esgrima baioneta, esgrima ornamental, assalto
de judô com faca, defesa, ataque e defesa, e fazia paralela, barra fixa, até barra fixa, muitas vezes a gente montava no campo de futebol e quando alguém fazia giro gigante, ela escapava do chão e saía pelo ar aí com quem estava fazendo o giro. Era muito interessante. Agora, essas demonstrações do 7 de setembro era algo que o Boaventura fazia anualmente no Pacaembu, com muitos ginastas aparecendo para fazer aquela demonstração conjunta. E interessante é que uma vez o governador Adhemar de Barros foi assistir uma demonstração dessa, não sei se você sabe disso, ele foi pediu para o pessoal para começar meio atrasado a demonstração, porque ele ia chegar atrasado. E o Boaventura falou, eu não vou deixar 3.000 colegiais nesse sol para esperar o governador chegar atrasado, ele vai chegar atrasado. E o Boa começou, como sempre fazia, até na Federação de Ginástica, quando era presidente, toda a competição começava no horário previsto, com o desfile e canto do hino nacional por todos os participantes. E 3 horas da tarde, que era a hora de começar, o Boaventura deu a ordem lá, escola aí, frente, marcha, e todo mundo marchou e foi para o Pacaembu, aqueles 3.000 garotos naquele campo de futebol para fazer demonstração conjunta. E quando Adhemar de Barros chegou, perguntou por que não esperaram, falou, por causa daquele professorzinho que está lá embaixo. Quer dizer, ele disse que não ia esperar, botar os alunos no sol para esperar o governador chegar. E o interessante é que, uma vez, o Padilha pediu para o Boaventura para ir no lugar dele na festa de Periquitos, em vista de aniversário do Palmeiras. E o Boa falou, não vai dar tempo de eu chegar lá às 8 horas, Padilha, não é possível chegar atrás. Não, você tem que ir, porque me arrumaram um outro compromisso, você tem que me representar lá. E o Boa foi e chegou atrasado a primeira vez na vida dele. E quem é que estava na mesa diretora lá? O governador Adhemar de Barros. Na hora que o Boa foi cumprimentá-lo, ele olhou para o Boa e falou, atrasado, hein, professor? Nós lembramos de muitas passagens desse tipo, né? E tem uma passagem do Boaventura que nós vamos colocar em outro documento da Rede Escolar, quando ele faz uma declaração no Congresso Nacional, em 1976, passando um pouquinho por aí. Mas vamos deixar em suspense essa, né? Suspense porque os bons encaminhamentos que a gente está fazendo. Mas vamos lá. Em demonstração, eu queria citar mais alguma coisa para você. Eu, quando estava fazendo o curso de francês na Academia de Polícia Militar, como primeiro tenente, nós recebemos uma visita do general Jean Vartel, que era o adido militar da França no Brasil. Ele veio visitar a Polícia Militar de São Paulo. E o meu professor de francês falou, Públio, por que você não apresenta o balé Joinville-le-Pont para o adido militar? Que ele já deve ter visto lá na França, né? E eu, então, peguei a equipe de demonstração da Escola de Educação Física, que eu comandei 10 anos, e eu dançava esse balé na estreia principal. Dancei até no Teatro Municipal, esse balé. E o José Leão, que era o bailarino da época, ele falou, homens maduros e pesados dançando com uma leveza extraordinária. É um balé de 12 figuras, dançar com uma música que dura 7 minutos, e a gente tem mudança para linha em 2 fileiras, coluna em 2 fileiras, ou em círculo, etc. Eu dancei esse balé, o adido militar, saí de forma, depois de dançar na estreia principal, me apresentei a ele e fiz o histórico em francês. Ce balé, il est venu de la France, avec la mission française de 1910, etc., etc. E no outro mês ele mandou um ofício para o comandante-geral dando uma bolsa de estudo o lieutenant Publiot para passar 5 meses na França fazendo um curso de oficial de esportes. E eu, quando chegou essa bolsa, meu diretor de ensino da corporação me chamou lá e falou, Publio, chegou uma bolsa aqui no seu nome, mas nós vamos publicar no Boletim Geral, que tem essa bolsa para a França, curso de oficial de esporte, para os candidatos se apresentarem para fazer o concurso, para ver quem vai. Foi uma bolsa nominal, você vai fazer concurso? Não, eu vou fazer um concurso para ver quem vai. Ele queria mandar o secretário dele no meu lugar. Eu até disse ao coronel na época, não vai adiantar o senhor fazer esse concurso, meu diretor de ensino. Por que você diz isso? Foi porque eu hoje sou o melhor e vou ganhar o concurso. Você sabe que eu tive que ganhar o concurso para ir numa bolsa que veio nominal para mim. Mas o bom daquele curso foi eu ter encontrado por 2 vezes com o Listelot e passei uma semana na casa dele, indo assistir às aulas dele no colégio Seine-sur-Mer, na Côte d'Azur francesa,
É um negócio de louco. Você está com Listerlot, está com Boaventura, você está com tudo, meu. Olha, fantástico. Nós podíamos ficar aqui, acho que alguns dias, conversando sobre caminhada de vida, né, o Públio? Agora, eu gostaria de caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Numa das conversas que tivemos, você fez menção à preocupação da educação física, né, e que teve sua transição lá pelo final dos anos 70, 80, quando houve uma divisão, né, de educação física do bacharel com a licenciatura, que você tem alguns posicionamentos sobre isso. Poderia dar uma pincelada sobre qual é o teu pensamento sobre a educação física e especificamente essa questão da licenciatura e do bacharel? Daniel, eu estou afastado há mais de 30 anos da polícia, quer dizer, fiquei 30 anos na polícia, me aposentei, estou com mais de 30 anos de aposentado. Eu estou um pouco atrasado com relação às normas regulamentares, embora hoje eu ainda seja conselheiro do Conselho Federal de Educação Física. Mas eu fiz um curso de 8 meses, como disse a você, e fui técnico e fui professor. Eu dava aula na Escola Britânica de São Paulo e era um professor eclético que tinha que dar aula de tudo. Eu comecei no tênis clube com Boaventura em 60, trabalhando com a garotada infanto-juvenil e mirim. Eu comecei na federação com Boaventura, ele falou, nós vamos fazer um trabalho de base, trabalhar com a base da ginástica, da educação física, e não só com os adultos, como acontecia na época. Então, iniciamos, em 60, um trabalho com a base em ginástica. Em 68, eu assumi a federação no lugar do Boaventura. E em 69, resolvi fazer um campeonato brasileiro mirim infantil, porque eu tinha um garotinho mirim, filho de um juiz de direito lá no tênis clube, que eu falei, eu vou fazer o campeonato, esse moleque vai ganhar e eu vou ser técnico campeão brasileiro. E eu idealizei, organizei, patrocinei esse campeonato. Só podiam participar Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, e nós alojamos o pessoal lá no DEF, o DEF patrocinou um bocado isso daí, e o meu garoto ganhou esse campeonato, mas teve um sucesso tão grande esse campeonato mirim infantil, com os 3 estados participando, que a CBD e o CND resolveram fazer campeonato juvenil a partir do mesmo ano. E nesse ano eu assumi a assembleia nesse campeonato e sugeri também o campeonato infantil. Então, a partir de 69, 70, começamos a trabalhar com a base também na ginástica nacional, devido a esse primeiro campeonato que eu organizei aqui em São Paulo. E é um trabalho a longo prazo, a ginástica, a educação física. Eu, inclusive, sempre digo que esse garoto que ganhou esse campeonato mirim brasileiro, depois ele foi campeão brasileiro infantil, juvenil e adulto. E Zé Mário Barbuto, que hoje é promotor em São Paulo, também foi campeão brasileiro mirim, infantil e adulto, e participou até de equipes em campeonatos mundiais, depois que eu fui para o Pinheiros como técnico também, né? Porque eu saí depois do tênis clube e fui para o Pinheiros. Aliás, eu fui para o tênis clube em 60, quando eu me formei, eu queria aprender a dar aula de ginástica, porque você sabe que todo mundo, quando faz escola, tira o diploma, mas não sabe nada. Então, eu queria aprender com a maior autoridade do país, que me falaram que era o Boaventura, fui descobrir que ele dava aula no tênis clube, depois da Escola Superior de Educação Física, fui lá e pedi para ele para assistir às aulas dele, a partir de 60. Ele me autorizou. E eu, quando estava na arquibancada assistindo a aula dele, ele veio me falar, Tenente, você não tem direito a voto, mas está interessado em ginástica, dá um pulo lá no DEF hoje, que vai ter uma assembleia da Federação Paulista de Ginástica. E eu fui. E quando eu cheguei lá, o professor Nieto, que era do Mackenzie, professora Lloyd, e os professores ligados à educação física, eles falaram para arrumar aqui a federação só trazendo o Boaventura, porque o presidente era o Arthur Stan Júnior, que era dono de uma fábrica de aparelhos de água, ele que fazia os aparelhos de ginástica no Brasil, e a fábrica dele pegou fogo, ele se queimou, estava hospitalizado, e a ginástica estava 6 meses sem funcionar. Aí ligaram para o Boa, o Progresso era um padre dele, falou, professor, você foi escalado para ser presidente da federação. Ele falou, então vocês me aguardam aí, que daqui a pouco eu chego. Ele morava lá pertinho, já tinha sido presidente da Federação de Handball. Aí chegou lá, estava lá o Progresso, eu lá assistindo, o Alfonso Reis, do Instituto Delaunay, e aí ele falou, cadê o estatuto aqui da federação? Aí ele falou,
vocês me botaram presidente, aqui precisa ter um secretário. Progresso secretário, tem que ter um tesoureiro. O Afonso tesoureiro, tem que ter um diretor técnico. Tenente diretor técnico. Falei, professor, eu vim aqui aprender, não sei nada. Tenente diretor técnico foi a primeira ordem que eu recebi de um civil. Aí assumi a direção técnica da federação em 60. Fiquei com ele até 6 anos, que ele foi reeleito. E nós começamos esse trabalho de base na Federação Paulista. E, a partir de 70, assumimos a hegemonia da ginástica olímpica brasileira, porque a gente fez esse trabalho de base e o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul não tinham feito. Agora, eu, como trabalhei como professor, como técnico, como dirigente, eu achei realmente uma estupidez essa troca. Não sei qual é a sua opinião, porque o médico faz um curso de medicina e depois escolhe sua especialidade. O advogado faz seu curso de advocacia e escolhe a sua especialidade. Por que o professor de educação física não pode fazer um curso de educação física e depois escolher a sua especialidade? Nós tínhamos, antes dessa mudança, o curso de educação física na USP. Eu dava aula para o curso de bacharel lá, o curso de educação física, e dava aula também para o curso técnico desportivo. Eu formei mais de 400, 500 professores e técnicos de ginástica olímpica na Universidade de São Paulo com aqueles cursos técnicos. Aliás, falar em curso técnico, Daniel, quando eu dava aula lá na Escola Superior de Educação Física, ainda no Ibirapuera, chegaram para o Boaventura e falaram, professor, a gente quer fazer curso técnico. O Rui Martins Ferreira, Yumi Yamamoto, o Fernando Brochato, e ninguém tinha curso técnico. Aí o Boa falou, pô, você vai ter que dar um curso técnico aí para o pessoal. E eu dava minhas aulas, como eu era docente voluntário, fui docente voluntário 5 anos lá na USP, na Escola Superior de Educação Física, eu dava tudo, fazia tudo, dava as aulas, dava as provas, dava as notas, e dava para o Boa, ele assinava e mandava, né? E eu, depois de 2 anos, eu falei para ele, professor, o senhor reparou que nós já formamos 2 cursos técnicos aí? O que você quer dizer com isso? Eu falei, eu não tenho diploma de curso técnico. Então, você se matricula no próximo ano aí. E eu, em 71, me matriculei. Fui meu próprio professor, meu próprio aluno, dei aula para mim mesmo, hoje eu tenho um diploma, eu sou formado técnico de ginástica olímpica pela Escola de Educação Física da USP. Fantástico. Vamos lá, Públio, você já chegou onde a gente queria. Você chegou, Escola de Educação Física, migra para a Universidade de São Paulo, onde eu tive a felicidade de tê-lo como professor, né? E ali você tinha que formar o professor que atuaria na escola e o professor que atuaria fora da escola. Como é que você enxerga essa divisão? Voltando à pergunta inicial, como é que você enxerga? Ou isso é algo que não faz sentido? Eu acho que faz sentido, porque quando eu dava aula para o curso técnico, a gente tinha um curso lá com uma garotada da Redondeza, e esses cursos da Redondada, esse curso com essa garotada, fez com que eu fizesse com o professor Goltani 2 pesquisas de processos pedagógicos para dar aula de ginástica. E eu distribuía os alunos do curso técnico para dar aula para grupos, para dividir um esquema e outro, para ver qual era mais eficiente. Então, a gente trabalhava também na USP, dando aula para a comunidade, para a garotada. E nós tínhamos lá quase 50 alunos que faziam essas aulas, e eu dividia o curso técnico, dava orientação, e eles davam as aulas ali, a gente fazia campeonato, julgava, tudo ali. Então, eu sempre trabalhei com a garotada. No tênis clube, eu trabalhava com o infantilzinho lá em Mirim, o Boa trabalhava com os outros, dando inclusive handebol depois. Na USP, foi onde eu dei aula só para adulto ali, mas quando nós passamos para a cidade universitária, pegava essa garotada da comunidade e usava lá para fazer nossas pesquisas. E na Polícia Militar, eu era tenente, não ganhava o suficiente para sustentar a família. Comecei a dar aula para o clube israelita Luiz Perretes, que alugava minhas instalações lá no sábado à tarde, garotada também. Fui para a escola britânica, dava aula de natação, de atletismo, todos os estilos, todas as provas de atletismo, futebol, basquete e vôlei. E de lá eu saí para fazer o curso na França. Quer dizer, eu sempre trabalhei mais com a base, sempre trabalhei mais com a garotada. E tem uma coisa que o Listerot sempre falava, você tem que dar boas aulas de educação física, porque um dia um dos seus alunos pode ser um político influente e ele pode ver o valor que a educação física deu para ele. E eu vou te contar, você acabou de dizer que você foi meu aluno. A Yumi foi minha aluna, participou de 5 Olimpíadas, é um expert da Federação Internacional de Ginástica. O Fernando Brochato foi meu aluno, foi presidente da federação no meu lugar depois, foi presidente da confederação.
O Martins é o dono hoje do trampolim acrobático, mas começou como meu assistente na Escola de Educação Física, dando aula comigo lá. Então, eu tenho o primeiro ginasta que representou o Brasil em Jogos Olímpicos. É o meu ginasta que está hoje nos Estados Unidos como empresário, tem 2 academias, fui lá visitar a academia dele. Eu mesmo, na ginástica, fui convidado para ser o primeiro árbitro brasileiro a participar como árbitro nos Jogos Olímpicos, lá em Moscou, em 80. Eu trabalhei sempre mais com a base do que trabalhei com o alto nível. Mas eu sempre disse aos meus alunos, quando eu começava o curso técnico da USP, minha gente, toda vez que vocês verem um campeão olímpico ou mundial, eu dou muito mais valor àquele professor que descobriu o talento dele para ele se tornar um campeão do que hoje para o técnico que está fazendo dele um campeão. Então, nós, professores de educação física, estamos numa responsabilidade muito grande para educar através da atividade física, mas precisa ser um bom professor. O que me preocupa hoje é que nós temos muitas escolas de educação física que vendem diploma em troca da anuidade, da mensalidade que os alunos pagam. São poucas as escolas, você pode contar no dedo, que tem um bom currículo, que dá bom curso, que exige bem dos seus alunos. Então, para mim, seria um curso de educação física geral e depois a gente partir para a sua especialidade, como era antigamente. Publio, só para a gente parar essa primeira edição nossa, a gente vai voltar a falar contigo, que tem, junto com você, tem milhares de histórias que a gente já conversou paralelamente. Hoje, o que a educação física te ensinou e que está assim muito marcante na sua vida? O que a educação física colaborou para o Nestor? Eu já não estou falando mais para o público muito conhecido, para o Nestor. Eu, esse ano, estou completando 60 anos de educação física. Me formei em 60, nós estamos em 2020. E se não fosse a educação física na minha vida, eu acho que eu já não estaria mais aqui hoje. Eu acho que o estudo da educação física, ver os perigos que ela pode causar, ver os benefícios que ela pode te dar, principalmente, é o que faz que você tenha uma saúde muito melhor. Eu acho que, como dizia o Boaventura no CPUSP, quando ele queria forçar os alunos a fazer educação física, não queria forçar, ele queria provar para os alunos da necessidade da atividade física para cada um de nós. Então, qual é o melhor esporte que existe no mundo aí? É aquele que você mais gosta, mas você tem que fazer uma atividade física. E no CPUSP eu dava condição ao pessoal de fazer natação, basquete, vôlei, todas as modalidades esportivas. Tinha que fazer pelo menos uma das modalidades, mas todos passavam pela modalidade, mas sabendo que aquilo fazia bem para eles, para a sua saúde, para uma vivência de qualidade de vida muito melhor. Então, eu acho que se você é bem orientado, você pode se beneficiar muito com a atividade física. Agora, é um perigo, né? Porque, mesmo nos Estados Unidos, já tem pesquisa feita de que a atividade física é pior do que benéfica para o indivíduo. Porque ele vê um cara correndo, ele acha que aquilo é bom, vai correr também, sem saber se ele tem condição de sair por aí correndo. Então, a gente tem que fazer um exame, vamos ver qual é o seu batimento cardíaco, qual é o esforço que você pode fazer, e para isso nós precisamos de bons professores de educação física para nos orientar a contento. Vamos para encerrar agora de verdade. Você estará falando para uma centena de pessoas, ou milhares, esperamos, que querem fazer da educação física sua profissão. Que recado você daria a esse futuro professor que vai ingressar na educação física, que pretende ingressar na educação física? Eu diria que uma frase que eu inventei um dia aí, que eu gostei, que nem todos podemos conseguir medalhas, mas todos podemos dar o melhor de nós para conseguir o nosso melhor resultado. Eu sempre competi contra eu mesmo. Quer dizer, você melhorando as suas próprias marcas, você está sempre vencendo. Não é interessante você ganhar medalha, o interessante é você cuidar da sua saúde. Então, a atividade física para a saúde da comunidade é uma das coisas mais importantes que tem, e esse vírus está acabando com essa possibilidade nossa. As academias estão tentando voltar a dar suas aulas, e desde que a gente tome cuidado, tome as preservações necessárias, eu acho que todos nós podemos cuidar da nossa atividade física. Eu estou numa área de risco, mas vou sair daqui agora e vou ali para o sol
tomar minha vitamina D, fazer meus alongamentos, dar minha andada, para me manter ainda vivo, porque eu quero fazer uma festa nos meus 100 anos de idade, só faltam 15 anos, e se você estiver vivo, você já está convidado para ir para lá. Professor, muito obrigado, maravilhoso. Com certeza voltamos a falar, porque muita coisa ainda precisa ser dita pelo senhor, em função de uma forma equivocada que a história fez algumas referências. Mas isso fica para uma próxima data e um próximo encontro. Obrigado por toda a sua generosidade. Obrigado pela oportunidade. E aqueles que desejarem, entrem na Rede Escolar aí na TV, que vai ver a nossa palestra aí.